Uma recente imagem exclusiva do segundo filme animado de Miles Morales foi divulgada e mostra pra gente uma cena que não estava presente no primeiro trailer. Nela temos alguns detalhes que podem indicar parte da trama para Across the Spider-Verse. E tudo indica que nessa sequência o jovem herói terá que lidar com novos desafios em sua vida pessoal. Então eu vim trazer essa imagem e falar sobre isso aqui com vocês. Eu sei que você tá ansioso pra ver mais detalhes sobre isso, né? Então já chega nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal. Caso seja sua primeira vez aqui, aproveita e comenta Aranhaverso, que é a palavra-chave desse vídeo de hoje. Eu sou Eric Brelas e vamos junto para mais um vídeo. A chegada de Miles Morales no universo Marvel aconteceu há pouco tempo atrás. É claro que isso não impediu que ele rapidamente ganhasse carinho dos fãs do Homem-Aranha, passando assim a aparecer em jogos do herói e até mesmo estrelar o seu próprio filme animado na Sony, se juntando, assim a grandes lançamentos do ano de 2018, como por exemplo Vingadores de Guerra Infinita e o próprio Venom, que também é da Sony. Esse foi um dos pontos altos da minha vida, onde eu paro e penso assim: caralho, que saudades. Spider-Man Into the Spider-Verse não contou apenas a história de um adolescente do Brooklyn, mas também nos mostrou diferentes versões do escalador de paredes que existem no multiverso. Esse filme acabou sendo um sucesso muito maior do que a própria Sony esperava, conseguindo até mesmo ganhar o Oscar de melhor animação. Sem falar, da gente que é fã, que amou a história que se passava, durante esse filme, e acabamos nos perguntando quando é que teremos a sequência. E bom, pra nossa felicidade, a sequência do Aranhaverso chegará nos cinemas esse ano, lá no começo de junho. Teremos a continuação com o nome de Através do Aranhaverso. Shut up and take my money. Lembrando, que o terceiro filme que irá continuar a história desse segundo também já está confirmado para o ano que vem. Só que falando apenas do Spider-Verse, tivemos a confirmação há não tanto tempo atrás que em torno de 200 personagens em 6 universos diferentes estarão nesse filme. Já foi possível ver, um pouco dessa loucura que acontecerá na sequência já no primeiro trailer, onde tivemos várias versões do Homem-Aranha juntas indo pra cima do Miles Morales. Eu inclusive já até trouxe um vídeo aqui no canal mostrando cada uma dessas versões, então depois clica no card que tá aparecendo aqui em cima, porque esse vídeo tá completaço. Apesar do hype para esse filme seja todo em cima das versões do Cabeça de Teia, podemos dizer que a história ela não vai se voltar apenas ao multiverso. Assim como tivemos no primeiro filme, onde boa parte da trama foi relacionada aos conflitos pessoais do Miles com seus novos poderes, passando também pela forte relação dele com seu tio, parece que Across the Spider-Verse vai repetir esse caminho. Até porque, juntar várias versões do personagem de realidades diferentes não é garantia de um bom filme. A gente viu, por exemplo, lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que o filme teve tudo isso, como o próprio nome já mostrava, mas isso não foi o suficiente para agradar totalmente os fãs. Muito pelo contrário, As coisas saíram do controle. Sem falar que o roteiro, ele tem sim muitas pontas soltas, fazendo com que aparentemente, estejam até tentando fazer com que esse terceiro filme do Doutor Estranho seja adiantado só para lançar, antes de Vingadores Dinastias de Kang. Mas tudo bem, pessoal, vamos voltar ao Aranhaverso. A gente teve, no primeiro filme, muitas questões pessoais sendo exploradas, e isso, foi fundamental pro desfecho. Tinha as questões do Miles com seus próprios superpoderes, além da relação dele com a sua família. A nova versão do Peter B. Parker também, ela ficou excelente, mostrando pra gente a frustração de um Homem-Aranha mais experiente, aonde na sua vida tava dando tudo errado, e sem falar, no próprio Rei do Crime, que tinha, os seus próprios objetivos particulares quando o assunto era mexer com o multiverso. E ao que tudo indica, em Across the Spider-Verse teremos a continuação desse desenvolvimento da trama pessoal dos personagens. Um bom exemplo disso, é o próprio Peter B. Parker, onde ele tem que lidar com a sua nova rotina de ser pai. Teremos também um foco bem maior nas histórias da Gwen Stacy, que já foi confirmado pelos próprios produtores que teremos uma cena se passando dentro do universo dela. Alguns insiders, como por exemplo a própria Amber Omer, já chegaram a noticiar que essa personagem passará por conflitos familiares, semelhantes à do Miles. Isso até deixaria eles, de certa forma, bem mais próximo, como deu para perceber lá naquele primeiro teaser lançado, onde a Gwen aparece chamando o Miles para viver nessa aventura. Miles! Tá ocupado? Quer cair fora daqui? Eu tô de castigo. Então, é bom deixar claro que, além da loucura toda do multiverso que teremos nesse segundo filme, boa parte da história também vai ser focada no desenvolvimento do interesse amoroso deles dois. Tanto é que recentemente tivemos a divulgação de uma nova imagem mostrando um momento em que não estava presente dentro dos trailers, e nem nos vídeos promocionais. Quem trouxe essa imagem exclusiva foi o portal USA Today, mostrando o jovem casal junto aos pais de Miles. A divulgação dessa imagem tem a seguinte legenda, abre aspas: Miles Morales se
se reúne a Gwen Stacy e a apresenta para os seus pais, Veles e Brian, na sequência animada do super-herói. Fecha aspas. É interessante observar, né, que eles não detalham a imagem apenas como um diálogo entre os personagens, e sim como uma apresentação da Gwen. Esse tipo de momento, né, convenhamos que é até bem comum nos filmes do Homem-Aranha, né, como por exemplo quando o Peter tinha um interesse amoroso e ele apresentava para sua tia, ou até mesmo, né, quando ele ia visitar a Gwen, né, na casa dos pais dela. Analisando essa imagem, também é possível identificar que se trata do mesmo cenário que vimos lá no trailer, né, onde o Miles conversa sozinho com a sua mãe em um tom de despedida. É que pra mim é difícil ver o meu homenzinho que agora não é mais menininho, sabe? Por anos eu cuidei daquele menininho. Não sabemos se essa seria uma continuação daquela imagem, né? Mas caso seja, né, podemos imaginar que se trata de algo além, né, de uma apresentação. Provavelmente, antes de aceitar o convite da Gwen para embarcar no multiverso, o Miles pede para que ela vá junto com ele para falar com seus pais. E como a identidade dos heróis ela é secreta, né, provavelmente eles vão inventar alguma coisa para explicar a ausência deles, né, por tanto tempo. Tanto é que lá no começo a gente vê ela se desculpando por zoar a onda dele, como se ela não tivesse aceitado o que ele e a Gwen foram pedir. Aí, ó. Eu zoei a tua onda, né, mané? Mas qual é? Ninguém da minha idade fala essas coisas. Logo em seguida, ela pede pro Miles prometer se cuidar para onde quer que ele vá. Eu até imagino que essa cena seja razoavelmente longa, né? Começando com a apresentação da Gwen Stacy aos pais do Miles, e em seguida provavelmente teremos uma discussão por eles não quererem que ele se vá, fazendo com que o herói queira ficar um tempo sozinho. Tanto é que no trailer temos um momento em que ele observa os prédios até que a sua mãe chega para conversar com ele num tom bem mais calmo, né? Vamos dizer assim. Inclusive, é bem possível que o Miles tenha tido uma certa discussão com seu pai pouco antes, né, quando ele estava tentando convencê-los a deixar ele sair, porque a gente vê que nessa cena ele não aparece mais. Algo que a gente pode até comparar, né, um pouco com a morte do tio Ben, né? Afinal eles tiveram uma discussão e tudo mais, e depois ele não aparece mais em cena. Coincidência? Acho que não! Inclusive, né, tem até muita gente achando que isso indica a adaptação de algo que já vimos no jogo de 2018 lá do PS4. Naquela história, o pai do Miles Morales, o Jefferson Davis, é morto para gerar mais trama na história, e pode ser que em Across the Spider-Verse a gente veja algo desse tipo vindo a acontecer novamente com o jovem Miles Morales. É claro que isso faria o Miles se sentir bastante culpado, né, por tê-lo abandonado e seguir com a Gwen, né, pelo multiverso, trazendo assim, né, um peso ainda maior para essa história. Afinal, a gente não pode esquecer, né, do mantra do Homem-Aranha, que é: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas é claro que agora, pessoal, eu quero saber de vocês. E aí, o que você acha dessa nova imagem divulgada? Tá ansioso pro filme? Qual personagem você quer que mais apareça em Across the Spider-Verse? Deixa a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Não sai desse vídeo antes de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!